Deus que me sustentou em dias difíceis, que me alegrou. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 22. Vamos meditar na palavra. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como os bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. E o texto que acabamos de ler, a parábola das bodas, ela retrata acerca do reino de Deus. Quando nós somos convidados para nos envolver com o reino de Deus, através do Espírito Santo, que nos traz a palavra reveladora, que nos convence, que nos guia na verdade. E muitos foram chamados por Deus para esta festa, a comparação do encontro de Jesus Cristo, que é o noivo da igreja, e com a igreja, que é a noiva de Jesus Cristo. E aqui retrata muitos bens, muitas circunstâncias, muitas coisas que fizeram com que as pessoas se desviassem da mensagem, do convite, uns por causa do que possuía, outros por causa dos envolvimentos, e assim, de uma forma e de outra, rejeitaram o convite de Deus através de Jesus Cristo para a festa nupcial. E diz também que no meio desses convidados havia um que não estava trajado dignamente. Significa a pessoa que não está preparada de uma forma, um coração limpo, com a direção do que está escrito na palavra de Deus, para participar da festa do Senhor Jesus Cristo. E esse texto, ele é muito importante. As parábolas são coisas do cotidiano da vida que acontece, e Jesus Cristo falava por meio de parábolas
Aos discípulos era dado o poder de conhecer, mas aos demais ficavam só na expectativa. E quantas pessoas estão hoje na expectativa? Ouvem falar a palavra de Deus, acham até agradável, porém não se familiariza com a verdade. Esta é a situação daqueles convidados para vir participar da ceia do Senhor, do encontro com Jesus Cristo. A igreja, a noiva e o noivo, que breve estarão se encontrando e realizando essa festa que o Senhor tem nos convidado. Que você possa refletir acerca disso e ser participante desse banquete celestial, dessa festa, as bodas. E assim, o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante a esta festa. Quando o rei celebrou as bodas, convidou, enviou cartas pelos seus servos, mas diz a palavra que os convidados para as bodas, eles não quiseram participar. E o Senhor continua insistindo, nos convidando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e farei nele morada. Que palavra abençoadora para nossas vidas. Portanto, ide, pois pelo caminho, convidai para que todos possam ser participantes das bodas do Senhor, do encontro da noiva, a igreja de Jesus Cristo, com o noivo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos saber que não basta apenas ler, é preciso compreender o que está escrito. Pois sereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não apenas citar, é saber, de fato, qual é a verdade que nos liberta. Deus se tornou um de nós, na forma do seu Filho amado, unigênito Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que veio por meio do sobrenatural, quando o Espírito do Senhor gerou no ventre de uma virgem chamada Maria o seu propósito, para que todos que possam, através de Jesus Cristo, encontrar o caminho, a verdade e a vida eterna com Deus. Amém? Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crê está salvo, quem não crê já está julgado. Porquanto a condenação é esta, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho como luz. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras eram más. Mas aquele que vem para a luz prospera, porque são os escolhidos, que crê e faz a vontade do Pai Celestial. Amém. Compartilhe essa mensagem. Deus continua nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.